Então, estamos iniciando hoje a nossa live aqui sobre as dificuldades de transição de carreira. Então, se você está aí do outro lado da telinha pensando em mudar de carreira, ou talvez até mesmo essa questão de não saber se está no lugar certo, na carreira certa, se escolheu a profissão ou a empresa certa para trabalhar, fica aqui comigo que hoje a gente vai estar falando sobre isso. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre as dificuldades que eu mais recebo, tá? Dentro das mentorias de transição e gestão de carreira. Uma delas é a pessoa realmente achar que tudo é muito simples, muito fácil, a gente sai de um lugar, começa em outro e tá tudo bem, né? E quando ela realmente vai fazer esse movimento, ela começa a perceber que não está dando certo, que ela se sente insegura, que ela não se organizou com um cronograma para fazer este movimento de transição de carreira, tá? A mesma coisa quando você quer, quando você almeja um cargo dentro da empresa que você já está e você só quer alcançar esse cargo. Às vezes você acaba não planejando o que fazer ou até mesmo não sabe como e o que fazer para alcançar e acaba às vezes se desgastando muito, fazendo coisas ou até mesmo tarefas a mais, né, dentro da empresa, achando que isso vai te levar a esse cargo que você deseja, quando muitas vezes você acaba apenas só se esgotando mesmo e não entregando ou não indo pelo caminho correto para chegar aonde você quer chegar. Então, um dos primeiros pontos para você que realmente quer fazer uma transição de carreira ou quer melhorar dentro da sua área atual, que eu já deixo aqui, é realmente ter alguém que te guie, tá? Por que eu te falo isso? Vou contar brevemente aqui a minha história para vocês. Quando eu decidi, tá? Eu desde os meus 15 anos eu trabalhava em escritórios de contabilidade dentro da área de gestão de pessoas, RH e afins. Então, sempre nessa área. E eu decidi que eu gostaria de trabalhar como gestora de pessoas. Eu fui adquirindo experiência dentro dessas empresas que eu já trabalhava e fui e fiz a minha graduação em gestão de pessoas. Quando eu terminei, eu alcancei o tão almejado cargo de gestora. Só que, como eu não tinha realmente um direcionamento, quando eu decidi isso, eu não pensei no preço que eu ia pagar em ser uma gestora de pessoas. Eu não levei em conta os meus valores, eu não levei em conta os meus limites e eu não levei em conta o que eu realmente queria com isso. Desta forma, eu atuei 9 meses como gestora de pessoas, o meu corpo não aguentou, porque ele não estava preparado para tudo isso, e eu adoeci. E foi nesse momento que eu precisei parar, olhar para mim, olhar para tudo isso e entender o porquê que não tinha dado certo. E aí foi onde eu comecei a desenvolver o passo a passo do que eu deveria ter feito ou contratado alguém que tivesse essa experiência para me auxiliar nessa transição de carreira. E aí foi onde eu criei o meu método que hoje eu acompanho pessoas que estão nesse mesmo momento, né, de transição de carreira. Então, sempre que a gente quer sair de um ponto e ir a outro, precisamos sim saber primeiro para onde estamos indo. Transição de carreira ou fazer uma gestão de carreira dentro de uma empresa onde você está, não é simplesmente dizer, agora eu quero isso para mim. Eu sou o gerente da loja, então agora eu quero ser diretor-geral da loja que eu trabalho hoje. Não é algo tão simples. Você precisa entender primeiramente se você está preparado para isso. Onde você quer chegar é só onde você quer chegar até então. E por isso muitas pessoas começam essa transição e acabam desistindo dela, tá? Desistindo dessa transição, por quê? Porque se torna muito difícil no meio do caminho. Então, o primeiro ponto é decidir para onde você realmente quer ir. Mas isso não é decidido assim, né? Eu quero ser o presidente da empresa agora. Não. Tu precisa olhar primeiramente para você.
O autoconhecimento vai ser o que vai te guiar. Porque você precisa levar em consideração a família que você tem hoje, as coisas que você gosta de fazer, que você não vai deixar de fazer por conta disso, ou o que você está disposto a abrir mão de fato. Você precisa levar em conta também quais são os seus valores, que é onde a gente mais erra, tá? Quando a gente se sente perdido, desalinhado, quando você se vê numa situação assim, ó, onde você analisa a tua vida e tu diz, caramba, eu tenho um carro, que é o que pra mim tá bom, eu tenho onde morar, pra mim tá ótimo, gosto de onde eu moro, tenho o que eu quero, não ganho tão mal, mas me sinto infeliz. Tu precisa olhar pros teus valores. Porque talvez você só esteja seguindo o que todo mundo diz que tem que ser, né? Que é aquelas regrinhas básicas da vida que todo mundo fala. Termina o 2º grau, faz uma faculdade agora. Não, mas tu só vai ser realizado quando você conseguir a tua primeira profissão dentro da tua área. Ah, não, mas agora tu tem que fazer um mestrado, um doutorado. Agora tu tem que casar, ter filhos. E as viagens? E aí você vai se prendendo a coisas que dentro da tua vida não são importantes para você, de fato. São apenas coisas que você foi pegando no meio do caminho de outras pessoas que foram te falando o que para elas era importante. O que o sistema acha importante. E aí a gente vai se sufocando e a gente começa a não se conhecer mais. Por que eu estou infeliz aqui ganhando 5 mil? Por que eu não me sinto bem com o carro que eu tenho hoje? Por que eu não tenho vontade de voltar para essa casa? Então, o autoconhecimento é a chave e é o caminho que sim, você precisa hoje, mais do que nunca, olhar e se atentar. Porque é isso que vai te dar a vida que você, desde pequeno, sonhou, que é aquela vida leve, aquela vida tranquila. E a profissão, o nosso trabalho, o que traz o nosso dinheiro para casa, é o lugar onde a gente mais passa tempo. É o lugar que você mais vai ficar, no teu ambiente de trabalho. Mesmo que você trabalhe em casa. Mesmo que você trabalhe online. É a parte da tua vida que você mais dedica tempo. Então, olhar para ela é organizar todas as outras áreas também. Dentro dessa mentoria que eu trago, a gente não olha apenas a parte profissional. Porque a parte profissional é uma das áreas da tua vida. Mas a gente tem 12 áreas para cuidar. Se não estiver em equilíbrio, não tem como viver em harmonia. Então, por isso que é importante saber como fazer a sua transição de carreira sem gerar ansiedade, sem que isso tome muito o seu tempo, porque transitar, quando a gente fala em transitar, é sair e ir indo para outro lugar, né? Quando você sai de uma cidade e está em trânsito a outra cidade, você sai daqui e você está indo. É o caminho. Quando você chega, você chegou. Tá? E às vezes quando a gente fala em transição de carreira, a pessoa já imagina ela lá numa outra profissão e tudo certo, e as coisas andando e fluindo, e não é assim, tá? Então, sinto lhe informar, mas não é assim. Então, primeiramente, a gente precisa ter um planejamento. Esse planejamento, ele tem que estar alinhado com os teus valores, com os teus limites, tá? São os 2 pontos principais. Estando alinhado com os teus valores e os teus limites, já vai ficar muito mais simples e muito mais fácil. Por quê? Porque você vai determinar o que você realmente vai aceitar dentro disso e o que você vai dizer, não, isso aqui eu vou precisar ou negociar ou eu preciso rever, tá? Para que fique leve tudo isso. Depois disso, é a questão de a gente observar o que está te travando. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente quer muito uma transição de carreira. Não, eu não quero mais trabalhar nesta empresa, agora eu quero abrir o meu próprio negócio, eu quero ser empreendedora. Ok. Como fica isso para você?
quando você pensa nisso, tá? Esse foi o próximo passo que eu tive que dar lá quando eu fui fazer a minha transição de carreira. Quando eu não estava mais conseguindo conciliar a minha vida pessoal com os meus filhos e a minha função de gestora de pessoas, que consumia muito tempo, demandava muito de mim. Porque não eram apenas as 8 horas de trabalho. Eu precisava organizar em casa cursos, treinamentos, e eu precisava dar esses treinamentos nos finais de semana. Então me sobrava muito pouco tempo para os meus filhos. E para mim, um dos meus valores é ter tempo de qualidade com os meus filhos. Foi por isso que eu adoeci. Eu estava dando muito mais, entregando muito mais do que eu conseguia. Eu não estava respeitando os meus limites.